Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que é dedicada a outro tema básico do direito administrativo. Vamos entender um pouco dos atos administrativos. Há um velho provérbio que diz ser possível conhecer um homem por seus atos. Da mesma forma, podemos dizer que o Estado se revela por meio de seus atos, pois é por meio deles que esse ser abstrato, um tanto complexo, misterioso, se faz notar. É interessante perceber que utilizamos a ideia de que o Estado possui personalidade, ele é uma pessoa jurídica, embora saibamos que são pessoas de carne e osso, os chamados agentes públicos, que praticam os atos e concretizam a vontade desse ser misterioso. Há cerca de 200 anos, mais ou menos, esse agente poderia dizer: ajo em nome do rei, em nome de sua majestade. E assim ficaria mais fácil entender de quem era a vontade que estava por detrás daquele ato. Hoje, sabemos que o agente age em nome do Estado, isto é, em nome da própria coletividade organizada. Lembram-se do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 88? Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Essa nova concepção dos atos estatais, como atos que decorrem da própria soberania popular, organizada em um Estado de direito, obriga que o próprio direito passe a regular a produção desses atos, estabelecendo regras que, de um lado, fornecem ao Estado os meios de atingir os seus objetivos, e, de outro, garantem os direitos dos cidadãos. Cabe ao direito público, em seus diversos ramos, estudar os atos praticados pelo Estado de maneira a compreendê-los. E o direito administrativo? Ao direito administrativo, cabe estudar os atos praticados no desempenho da chamada função administrativa. Função essa que envolve todas as atividades estatais, ainda que muitas vezes de forma auxiliar. Vamos lembrar o conceito que demos sobre função administrativa? A função administrativa consiste no exercício de poderes pelo Estado e seus agentes com a finalidade de: a. Satisfazer concretamente os interesses essenciais da coletividade. E b. Promover a organização e o funcionamento dos órgãos estatais, de modo a possibilitar o exercício de suas atividades. Vamos fornecer para você um conceito que resume, em linhas gerais, aquilo que se costuma dizer sobre o ato administrativo. Mais do que um conceito para decorar, buscamos aqui permitir a compreensão do que é o ato administrativo, distinguindo-o de outros atos estatais ou privados. Observe, o ato administrativo é um ato jurídico produzido pelo Estado no exercício da função administrativa, sob regime jurídico administrativo e sujeito ao controle de legalidade. Dividimos em partes essa definição e, através dessas partes, vamos explicar o que é o ato administrativo. Primeiro, o ato administrativo é um ato jurídico. Imagine duas situações. Em uma, você está ouvindo música na sua casa. Na outra, você vai ao banco pagar uma conta. Qual a diferença dessas situações para o direito? Toda a diferença do mundo. Ouvir música, varrer a casa, tomar um banho, estudar, são simples atividades que realizamos no nosso cotidiano, que raramente têm relevância para o direito. Celebrar contratos, pagar contas, realizar transações financeiras, adquirir bens, são situações também do dia a dia, mas que envolvem relações jurídicas entre você e outras pessoas. Quando eu falo das relações jurídicas,
Eu gosto muito de imaginar uma teia de aranha. Imaginem, façam essa imagem de uma teia de aranha. Há uma teia invisível de relações que nos envolvem na sociedade. Relações essas que implicam em direitos e deveres. Mesmo na vida familiar, essas relações existem e são tratadas pelo direito de família, por exemplo. Os exemplos que já mencionamos, celebrar um contrato, fazer um pagamento, etc., são denominados atos jurídicos, justamente porque se destinam a afetar essas relações jurídicas. Esses atos servem para criar, modificar, transferir, esclarecer e extinguir essas relações jurídicas. Não vamos aqui aprofundar a teoria dos atos jurídicos, que certamente será melhor explorada nas aulas de direito civil. Mas é importante sabermos que essas noções que vêm do direito privado influenciaram bastante o direito administrativo. Sim, pois o que chamamos de ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico que pertence a esse gênero que também é estudado no direito civil. Porém, com algumas diferenças que logo vamos perceber, pois na administração, ao contrário do que ocorre na esfera privada, não há autonomia da vontade, mas sim dever de cumprimento das finalidades postas pela lei. Assim, tal e qual na atividade dos particulares, a atividade da administração compreende atos que não se destinam à produção de efeitos jurídicos e que, por tal razão, não pertencem a essa categoria dos atos jurídicos. Resumindo, o ato administrativo também é aquele destinado à produção de efeitos jurídicos, isto é, a criação, esclarecimento, alteração, transferência e extinção de direitos e obrigações. Partindo dessa constatação, vamos separar o joio do trigo, isto é, vamos eliminar do nosso conceito de ato administrativo aquelas atividades da administração que não são destinadas a produzir efeitos jurídicos. Os atos materiais ou de mera execução, nos quais apenas se satisfaz uma necessidade da administração ou da coletividade sem que haja interferência nas relações jurídicas. Exemplo, um professor que ministra uma aula, um funcionário municipal que faz limpeza das ruas, um servidor que organiza o ambiente de sua repartição, etc. Os atos preparatórios, que não produzem efeitos diretamente por dependerem de um outro ato ou de conjunto de atos. Porém, devem ser considerados parte integrante do ato administrativo resultante. Assim, o voto de um membro de um colegiado não pode ser considerado sozinho um ato administrativo. Mas a decisão do colegiado, sim. O mesmo raciocínio se aplica a um parecer técnico, que embasará uma decisão da autoridade superior. Ele se integra naquela decisão, que é o ato capaz de produzir os efeitos jurídicos. O ato administrativo é produzido pelo Estado no exercício da função administrativa. Vamos entender a segunda parte do nosso conceito. Conforme já falamos no início, o agente, aquele que pratica o ato administrativo, recebe os seus poderes do próprio Estado, ou seja, dos entes políticos, que entre nós são personificados pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios, cada um dentro de suas respectivas competências definidas na Constituição Federal. Às vezes, esses atos são concretizados por outras pessoas jurídicas, por entidades criadas pelo próprio Estado, como as pessoas da administração indireta, ou mesmo por particulares. O importante é frisar que a fonte do poder para a prática de tais atos vem do próprio Estado, que as atribuiu ou delegou a essas pessoas. Sem que uma lei ou contrato atribua esses poderes, esses atos não podem ser praticados por essas outras pessoas jurídicas. Porém, nem todo ato jurídico praticado pelo Estado ou por quem detém os poderes atribuídos pelo Estado é um ato administrativo.
É necessário ainda que tal ato seja praticado no exercício da chamada função administrativa, que já explicamos na primeira aula do curso e relembramos agora há pouco. Devemos lembrar também que, ao falarmos em Estado, estamos falando não apenas do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Também eles exercem a chamada função administrativa e praticam atos administrativos. Por exemplo, a nomeação de um funcionário de um tribunal, ou ainda, a licitação realizada pelo Legislativo para a aquisição de bens necessário ao desempenho de suas funções. Também esses atos são qualificados como atos administrativos. Por outro lado, não são atos administrativos os atos praticados nos exercícios das funções legislativa e jurisdicional. Assim, o juiz, ao proferir uma sentença, não está produzindo um ato administrativo, mas sim um ato jurisdicional. Da mesma forma, o órgão legislativo, ao editar uma lei, está exercendo sua função legislativa e não produzindo um ato derivado da função administrativa. O ato administrativo é praticado sob regime jurídico administrativo. Mas por que razão nós estudamos o ato administrativo no direito administrativo, se ele faz parte do gênero ato jurídico? Não seria mais simples estudá-lo com os demais atos jurídicos na matéria de direito civil? Ocorre que, para o ato administrativo, há um tratamento jurídico especial, decorrente do chamado regime jurídico administrativo, o qual também já foi mencionado na primeira aula do curso. Estudaremos aqui alguns princípios e regras próprios do ato administrativo, diferentes das que incidem sobre os atos de natureza privada, que são reguladas pelo direito civil. Por existir esse tratamento jurídico diferenciado para os atos administrativos, a maioria dos autores exclui dessa categoria aqueles atos praticados pela administração, porém regidos pelo direito privado. Sim, às vezes a lei impõe à administração que deixe de lado a sua condição privilegiada, desça, por assim dizer, do seu pedestal e atue em igualdade de condições e sob as mesmas regras que o particular. Quer um exemplo? A Lei de Licitações e Contratos menciona alguns contratos celebrados pela administração e que são regidos predominantemente pelo direito privado. O seguro, o financiamento e a locação em que a administração seja locatária são esse tipo de ato. Vide a Lei 8666, Lei de Licitações e Contratos, em seu artigo 62, parágrafo 3º. Quarto, o ato administrativo é sujeito a controle de legalidade. Uma outra característica que é muito ressaltada pela doutrina é que o ato administrativo é sujeito ao controle de legalidade. É o que se costuma chamar de sindicabilidade do ato administrativo pelo judiciário. Ou seja, os atos administrativos não são absolutamente definitivos. Eles podem, sim, ser invalidados pela autoridade judicial, o que também serve para diferenciá-lo dos atos jurisdicionais, que tendem a se tornar imutáveis pela chamada coisa julgada. Além do controle pelo judiciário, o ato administrativo também está sujeito ao chamado controle parlamentar, isto é, pelos órgãos do Poder Legislativo. Estudaremos isso com mais calma em uma aula específica sobre o controle da atividade da administração. Feitas essas explicações, vamos retomar o nosso conceito e lembrar os atos que não pertencem à categoria dos atos administrativos. Vamos dar uma olhadinha? O ato administrativo é um ato jurídico. Logo, atos e atividades que não se destinam a produzir efeitos jurídicos
não são atos administrativos. Exemplo: um funcionário que varre a rua, um servidor que conduz a viatura da repartição, não está praticando ato administrativo. 2. O ato administrativo é produzido pelo Estado no exercício da função administrativa. Logo, atos que são praticados por particulares sem a delegação dos poderes estatais não são atos administrativos. Também atos praticados pelo Estado, mas no exercício da função jurisdicional e legislativa, não são atos administrativos. 3. O ato administrativo se submete ao regime jurídico administrativo. Logo, os atos praticados pelo Estado, ainda que no exercício da função administrativa, mas que estejam sujeitos ao regime de direito privado, regulados, portanto, pelas normas civis e comerciais, não são considerados atos administrativos. E por último, número 4. O ato administrativo é sujeito a controle de legalidade. O que nos faz lembrar que a administração está sempre sujeita à vontade da lei. E essa fidelidade à lei pode ser controlada pelo judiciário e pelo legislativo. Agora que sabemos o que são os atos administrativos, vamos analisar o que significam determinadas qualidades deste ato: a perfeição, a validade e a eficácia. Esse exame é algo que todo advogado deve saber fazer quando está diante de um ato jurídico, seja ele ou não um ato administrativo. Vamos começar pela perfeição. Cuidado com a armadilha. Na linguagem comum, perfeição significa algo que não tem defeitos, que não tem vícios. Dizemos, por exemplo, que a Mona Lisa é perfeita, que não há um só reparo que se possa fazer em sua beleza. Mas perfeição, na linguagem jurídica, no nosso velho conhecido juridiquês, tem outro significado. A palavra perfeição tem um sentido mais antigo, de algo que está completo. Daí vem também o verbo perfazer, isto é, completar. Portanto, o ato perfeito é o que se considera completo, existente, que já podemos reconhecer como tal. Por exemplo, o prefeito resolve nomear fulano para ocupar um cargo público. Porém, ele assina o decreto de nomeação e esquece o decreto em uma gaveta do seu gabinete. Ocorreu a nomeação? Não, porque faltou completar o ato com a publicação dessa nomeação. Não ocorreu a exteriorização do ato, e ele não chegou a existir. Por isso, alguns autores dizem que o ato imperfeito é, na verdade, a mesma coisa que ato inexistente. E a validade? A validade é o conceito que se aproxima mais do que nós falamos da Mona Lisa. É a ausência de vícios, de defeitos no ato. Significa que ele está conforme ao ordenamento jurídico ao qual ele pertence. Daqui a pouco estudaremos os elementos e requisitos que nos permitem verificar se o ato é válido ou não. Por último, pode-se verificar a eficácia do ato, isto é, se ele é capaz de produzir os efeitos típicos dele, ou seja, os efeitos que se esperam desse ato. Isso não tem a ver com a validade do ato, mas sim com a existência de determinados fatos ou atos capazes de impedir ou até de propiciar a produção desses efeitos. Um exemplo tirado do direito civil para entendermos melhor a questão da eficácia. Se você fez hoje o seu testamento, ele já produziu efeitos? Claro que não. E felizmente que não. Porque esse ato jurídico só produzirá efeitos após o falecimento de quem o produz. Da mesma forma, os atos administrativos podem ter os seus efeitos sujeitos a condições ou termos. Lembram-se do que já aprenderam no direito civil? Agora, um exemplo do direito administrativo. A sua habilitação para dirigir. Ela produz efeitos até uma determinada data,
sendo que você deverá renová-la antes mesmo dessa data, não é mesmo? Pois isso é um termo. Um exemplo agora da condição de um ato administrativo. Você se inscreveu em um concurso público e está dito no edital: sua inscrição somente produzirá efeitos após o pagamento da taxa devida. Eis aí uma condição. Além disso, a lei pode impor que a eficácia de um ato administrativo esteja subordinada à prévia edição de outro ato que o confirme. Assim, nas chamadas homologações, em que uma autoridade superior confirma o ato da autoridade subordinada. Como já dissemos, isso não tem uma relação necessária com a validade de um ato, pois o ato pode ser válido e não produzir efeitos, em razão da existência de um desses fatores que venha a impedir a produção desses efeitos. Mas surge a dúvida: será que um ato inválido pode ser capaz de produzir efeitos? Bom, de fato ele produz, mas se ele for invalidado, o natural é que seus efeitos cessem e se tente retornar ao status quo ante, isto é, a situação anterior à produção do ato. Por exemplo, digamos que você tenha uma licença para construir uma casa e a administração, equivocadamente, multe você por estar construindo sem licença. É evidente que a anulação dessa autuação fará com que as eventuais obras que você já realizou, mesmo depois de multado, sejam absolutamente lícitas. Se você pagou a multa, poderá pleitear a repetição, isto é, a devolução dessa multa indevida. É como se nós voltássemos no tempo e tentássemos apagar tudo aquilo que decorreu daquele ato. Mas pode ser que não seja tão simples assim. Imaginemos que você tenha ido a uma repartição pública e tenha sido atendido por uma pessoa, e essa pessoa tenha lhe dado uma certidão. Posteriormente, se verifica que aquela pessoa não era um funcionário público, mas um amigo de um funcionário que estava ali quebrando um galho. É claro que ele não tinha poderes para assinar aquela certidão. Mas se o conteúdo da certidão estava correto, será que é justo e necessário anular os efeitos desse ato desde o início? Claro que não. Muitas vezes, em nome do princípio da boa-fé e do princípio da segurança jurídica, se permite a preservação dos efeitos de um ato administrativo, ainda que haja nele uma mácula, um vício. Logo falaremos mais sobre isso. Concluindo essa parte, chegaremos à seguinte conclusão: para que analisemos um ato jurídico, no caso, um ato administrativo, ele precisa ser sempre perfeito, isto é, existente. Porém, uma vez que ele exista, ele pode ser, vamos ver? O ato administrativo pode ser A, perfeito, válido e eficaz. B, perfeito, válido e ineficaz. C, perfeito, inválido e ineficaz. E D, perfeito, inválido e eficaz. Vamos agora fazer uma aula de anatomia do ato administrativo. Todo e qualquer ato administrativo pode ser, por assim dizer, dissecado, separado em seus vários elementos. Para quê? Por simples curiosidade? Não. Para que possamos compreender quais são os vícios e deficiências que esse ato possa vir a apresentar. Vamos fazer como se fôssemos um mecânico que abre o capô e desmonta o motor do veículo para que possamos descobrir onde está o defeito. Nós nos utilizaremos aqui da divisão mais conhecida desses elementos. É a divisão deles em 5 elementos, quais sejam sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Uma dica para lembrar:
Há um filme famoso com esse nome, com o Bruce Willis e a Mila Jovovich. Lembram-se? Bom, se você é homem, lembrará, claro, da Mila Jovovich. E se é mulher, imagino que vai se lembrar do Bruce Willis. O importante é que nós nos lembremos da existência desses 5 elementos. Primeiro, sujeito. Chama-se sujeito ou agente a pessoa que se encontra investida dos poderes legais para a prática do ato administrativo. É costume acrescentar o adjetivo competente, ressaltando que, para o direito administrativo, não basta que aquele que produz o ato tenha capacidade civil, mas que disponha também de uma competência para tanto. Isto é, que esse sujeito esteja investido de um poder legal para a prática daquele ato. Se ele é um funcionário público, é necessário que aquela atividade esteja entre suas atribuições legais. Se ele é um contratado da administração, é necessário que esses poderes estejam previstos nas cláusulas contratuais que ele firmou com a administração. Para a verificação dos poderes atribuídos ao agente, devem ser analisados os seguintes aspectos. A. Aspecto material. Se o ato praticado se encontra no rol de matérias atribuídas àquele agente. Não pode, por exemplo, o agente de vigilância sanitária lavrar multa de trânsito. Não pode um agente estadual cobrar um imposto que é de competência municipal. B. Aspecto territorial. Deve o agente praticar os atos dentro do âmbito espacial definido na lei e em seus regulamentos. Assim, não pode o fiscal de construção exercer fiscalização em áreas que não estão sob sua esfera de competência. Não pode o prefeito de um município tombar um bem cultural no território do município vizinho. C. Aspecto temporal. Temos que analisar se o ato foi produzido durante a competência do agente. Por exemplo, não pode o agente produzir atos enquanto está afastado do seu cargo, ou se, por exemplo, já se aposentou. Um presidente da República que já tenha encerrado seu mandato não pode mais nomear ministros. Através da análise do elemento sujeito, pode-se constatar diversos defeitos, capazes de levar, muitas vezes, à anulação do ato. São eles: incapacidade e incompetência. Como sabemos, a incapacidade não é vício exclusivo dos atos administrativos, mas pode acontecer com quaisquer atos jurídicos. A questão, aliás, é regulada no Código Civil, que dispõe sobre as causas de perda ou suspensão da chamada capacidade civil. Mas atenção para um detalhe importante. No ato administrativo, a incapacidade civil nem sempre viciará o ato. Haverá vício apenas quando, para a prática desse ato, for imprescindível, for muito necessária o uso da capacidade volitiva pelo agente. Por exemplo, quando se trata de tomar uma decisão, realizar uma escolha. Nos atos em que isso não é necessário, atos que são uma mera decorrência de um comando legal, essa incapacidade não será causa de invalidade do ato. Isso porque, nesses casos, a vontade que opera é a da própria lei. O agente está apenas realizando mecanicamente aquela tarefa. Ainda no tema da incapacidade, devemos lembrar que pode ocorrer a incapacidade do agente para a prática de determinados atos, em razão de sua suspeição ou impedimento. São situações em que o agente pode estar, de alguma forma, envolvido com a situação a ser resolvida, o que prejudica a impessoalidade, a imparcialidade que ele deve ter ao tomar a decisão. Agora, falemos um pouco da incompetência. Ela pode decorrer de duas situações diversas. A. Uma é a situação do agente sem titulação legal, isto é, que não se encontra investido em funções públicas
e que pratica o ato como se tivesse tal condição. Neste caso, estaremos diante da usurpação de função pública, conduta criminalmente tipificada. Também poderemos estar diante de uma hipótese mais branda, qual seja, o chamado exercício de fato, em que há uma irregularidade na investidura do agente, mas este exerce as atribuições com aparente legalidade. Um exemplo clássico é a do servidor que continuou a exercer suas atividades após ter completado 70 anos, ou seja, quando ele já estava aposentado compulsoriamente. Ambas são, portanto, situações em que o agente não tem titulação legal para agir como um agente público. B. Outra é a situação do agente que, embora tenha titulação legal para a prática de atos administrativos, ultrapassa os poderes que a lei lhe confere, invadindo a competência de uma outra autoridade, ou praticando atos não previstos na lei. Seria a figura do excesso de poder, que pode levar às condutas criminalmente tipificadas como crime de abuso de autoridade, previstos na Lei nº 4.898, de 1965. Falemos agora um pouco do segundo elemento, o objeto. Maria Silvia de Pietro, uma grande administrativista, nos define o objeto ou o conteúdo do ato administrativo como o efeito jurídico imediato que o ato produz. Isto é, aquilo que o ato prescreve, aquilo que nos permite reconhecê-lo como um ato típico. Assim, o objeto de um ato de demissão do servidor é o rompimento do vínculo de trabalho que unia a administração. O objeto da desapropriação, outro exemplo, é a transferência forçada da propriedade do particular para a entidade que está promovendo a desapropriação. Tal como no direito privado, o objeto do ato administrativo deve ser lícito, certo, moral e possível. Vejamos um a um tais requisitos e as consequências de seu descumprimento. A. A licitude para o direito administrativo tem um significado particular, pois já vimos que a administração está sujeita ao princípio da legalidade estrita. Por esse princípio, ela somente pode escolher os objetos claramente autorizados ou impostos pela lei. Um objeto ilícito, por exemplo, seria a aplicação da pena de confisco pelo não pagamento de um tributo. Ou ainda, um decreto do prefeito que impedisse as pessoas de cor negra de frequentarem a praia do município. Isso também seria um objeto ilícito, pela discriminação que contém. B. A certeza do objeto está relacionada com o princípio da segurança jurídica, que nos diz que não deve pairar dúvidas sobre o sentido das prescrições contidas no ato administrativo. Um exemplo verídico, já ocorrido, por incrível que pareça, foi a de um ato autorizando uma licença a um servidor cujo nome a autoridade desconhecia, pois estava ilegível. Outro exemplo, a administração abrir licitação para aquisição de cadeiras para mobiliar as escolas, sem, no entanto, esclarecer quantas cadeiras pretende adquirir. C. A moralidade também é um princípio da administração pública, conforme já vimos. Um exemplo interessante e também verídico sobre a imoralidade de um objeto é o caso, que já saiu nos jornais, inclusive, do candidato a prefeito, que celebrou o negócio registrado em cartório com o presidente da Câmara Municipal, visando a nomeação de apadrinhados em troca do apoio eleitoral. As nomeações que se seguiram à eleição teriam toda a aparência de legalidade, visto que se tratava de cargos de confiança. Não fosse a evidente imoralidade do negócio que estava nelas implícito. A imoralidade também leva à invalidade do ato. D. A possibilidade é o pressuposto lógico para a existência do ato.
ela abrange a possibilidade material e a possibilidade jurídica. Possibilidade material significa possibilidade desse objeto ser realizável de fato. Há uma antiga piada sobre um governador que, sabendo que ocorriam muitos acidentes envolvendo o último vagão dos trens locais, quis baixar um decreto abolindo o último vagão. Está aí um exemplo anedótico de impossibilidade material. Possibilidade jurídica significa que este objeto pode ser realizado do ponto de vista da lógica que existe nas relações jurídicas. Um exemplo que também é verídico de impossibilidade jurídica é o caso de um prefeito que exonerou, por motivo de falecimento, um servidor. É evidente que alguém que já está morto não pode ser exonerado. Mas atenção! Essa questão da possibilidade está sujeita a variações no tempo, pois tanto a realidade como o próprio direito se modificam. Se o presidente Getúlio Vargas, na década de 40, propusesse a criação de um serviço público de telefonia sem fio, ele seria considerado louco e esse objeto seria materialmente impossível naquela época. Hoje, grande parte de nós já se utiliza desse serviço por meio dos chamados telefones celulares. Terceiro elemento, a forma. Podemos dizer que, em sentido amplo, o conceito de forma compreende a exteriorização do ato administrativo e as formalidades e também o procedimento a ser seguido na produção desse ato. A exteriorização do ato administrativo, em geral, se dá pela forma escrita. Essa é a regra geral, pois a forma escrita é a que melhor atende à necessidade de segurança e também de publicidade desses atos. Há um ditado latino que diz: as palavras voam, a escrita permanece. Porém, há outras formas pelos quais os atos administrativos se exteriorizam. Você já pensou que, ao dirigir seu carro, você deve obedecer às placas de trânsito e aos semáforos e que eles são atos administrativos dirigidos a você? São comandos, criam obrigações para aquele que está dirigindo. Também o guarda de trânsito, ao apitar e gesticular, está dando um comando de forma sonora e gestual. Isto também é um ato administrativo. O aspecto essencial a ser ressaltado, no que tange à forma, é a sua natureza instrumental. Ela não é um fim em si mesma. Ela é um meio para que o ato seja conhecido pelos cidadãos e que ele possa produzir seus efeitos. O mau burocrata é aquele que inverte essa ideia e considera que a forma é mais importante do que a própria finalidade do ato. Por essa razão, se diz que na administração deve-se adotar uma postura de formalismo moderado, que alguns autores também mencionam como princípio do informalismo, o que não significa falta de formalidades, mas adequação das formalidades à natureza e à finalidade do ato. O que ocorre quando há um vício de forma? Ocorrerá então a invalidade do ato, porque não foi observada a forma prescrita pela lei. Porém, os vícios de forma, se não forem muito graves, poderão gerar a convalidação do ato, assunto esse que reservaremos para a próxima aula. Agora, vejamos o quarto elemento, o motivo. Ao falarmos do motivo, devemos diferenciar dois tipos de motivo. O motivo de fato, que é o acontecimento que desencadeia a ação administrativa, e o motivo de direito, que é o comando normativo previsto para a edição daquele ato. Um exemplo para tornar mais clara a explicação. Ao aplicar uma multa ambiental, a administração terá levado em conta um motivo de fato, por exemplo, o corte irregular de uma árvore. E, ao mesmo tempo, um motivo de direito, isto é, a existência de uma norma que diz que aquele fato constitui uma infração que será punida com multa. Diferente do motivo é a motivação,
que é a explicitação dos motivos do ato. A motivação faz parte da forma do ato. Quando a lei obriga o agente público a motivar os seus atos, a falta dessa motivação levará, logicamente, à invalidade desse ato, conforme já falamos ao estudar o princípio da motivação. A importância da motivação se revela também pela adoção unânime, pela doutrina e pela jurisprudência, da chamada teoria dos motivos determinantes. Essa teoria nos diz que o agente público, ao expor os motivos adotados para a prática de um ato, vincula o ato a esses motivos. Mas falaremos um pouco mais disso na próxima aula. Por fim, o quinto elemento, a finalidade. A finalidade é o resultado que a administração quer alcançar com o ato. Finalidade essa que deve estar sempre de acordo com o interesse público. Por essa razão, se diz que os atos administrativos devem ter sempre uma finalidade pública. É dever, portanto, do agente público buscar em seus atos a satisfação dessa finalidade pública, que geralmente é apontada pela própria lei e pelos princípios que regem a administração pública, muitos dos quais nós já estudamos. O não atendimento a esse requisito gera o vício conhecido como desvio de finalidade ou desvio de poder, que se caracteriza quando o agente busca um fim que colide com o interesse público. Um exemplo: um prefeito que, por motivos de vingança política, determina a desapropriação da casa de seu adversário. Outro: o governador que determina o cancelamento de multas de uma empresa, porque ela pertence a um companheiro político. Se você quiser, você pode agora procurar na imprensa, na mídia, outros exemplos como esse, que lamentavelmente ainda ocorrem com muita frequência. São todos exemplos de desvio de finalidade ou desvio de poder, vício que poderá levar à anulação desses atos, caso se consiga comprovar essa finalidade oculta e inconfessável, diferente da finalidade pública que o ato deveria ter. Com o exame da finalidade, concluímos então o estudo dos 5 elementos do ato administrativo e também a nossa aula de hoje. Em nossa próxima aula, quais seriam os temas que nós iríamos abordar? Vamos dar uma olhada? Tributos do ato administrativo, diferença de ato discricionário e ato vinculado, algumas classificações e alguns tipos que também são interessantes que nós tenhamos em nosso estudo, e por fim a extinção, que seria a morte do ato administrativo. Esses são alguns dos temas que nos esperam na próxima aula, que encerra esse capítulo importante do direito administrativo, que é sobre os atos administrativos. Vamos nos preparar e até a próxima.